apareceu um nódulozinho. E aí? Tenho que me preocupar? O que o tutor primeiro tem que fazer? Acho que a primeira questão é justamente dar um nome a esse nódulo, essa massa, né, essa bolinha, porque realmente sem a gente saber o que é, a gente não tem como saber a gravidade. Tamanho não diferencia se é benigno ou maligno. Mas quando ele é maligno, o tamanho pode ser importante. Aí o tamanho sim é documento. Porque quanto maior essa lesão, às vezes vai ser mais difícil de se remover cirurgicamente, às vezes vai ser mais difícil de matar todas essas células mesmo, né, se a opção for quimioterapia. E aí já pegando também um gancho, né? Quais são os tumores mais comuns de se encontrar no cão e no gato? Ração causa câncer? Porque, pelo amor de Deus, agora chega, você se levantou na cadeira. Chega, deu um nervoso. Eu ia pular e falar assim, eu ia fazer um outro fogo antes, mas esse é mais fogo. Porque eu ia perguntar também do fumante passivo. Cachorro sendo fumante passivo, o gato sendo fumante passivo, o tutor que fuma demais e no ambiente da casa. Nem todo tumor maligno precisa de quimioterapia. Esse é o primeiro ponto, né? Não é porque é maligno que precisa de quimioterapia. Eu tenho um carcinoma espinocelular, ele é maligno e a gente praticamente não faz quimioterapia sistêmica neles. Ou eu tenho um tumor que talvez não responda à quimioterapia. Vem pra cá com a gente descobrir esse mundo maravilhoso dos cães e gatos, muito intrigante, com excelentes, excepcionais entrevistados que vão tirar todas as suas dúvidas. E hoje o nosso papo é sobre as bolinhas, bolotinhas, nódulos, coisas que aparecem no corpinho ou até em regiões que a gente não enxerga dos nossos pets, que podem ser perigosas ou não. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, um bate-papo incrível, iniciativa da Gener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o seu veterinário? Então aqui, essa olhadinha pode. Vem pra cá com a gente descobrir esse mundo maravilhoso dos cães e gatos, muito intrigante, com excelentes, excepcionais entrevistados que vão tirar todas as suas dúvidas. Esse podcast foi feito especialmente para você. Aliás, para nós, veterinários e tutores, apaixonados por pets. Meu nome é Paulo Tabanês, sou médico veterinário, especializado em medicina interna e infectologia, dou aula em várias pós-graduações no Brasil e sou diretor da Clínica Veterinária Tabanês em Brasília. Estou aqui com a minha queridíssima Carla Maion. E eu sou Carla Maion, sou médica veterinária, trabalho com nutrição de cães e gatos há 14 anos, você já deve ter me escutado em outros lugares também. E hoje o nosso papo é sobre as bolinhas, bolotinhas, nódulos, coisas que aparecem no corpinho ou até em regiões que a gente não enxerga dos nossos pets, que podem ser perigosas ou não. Vamos entender um pouco mais quando a gente deve mexer, quando a gente deve esperar crescer, quando não esperar nada. Com quem que a gente vai conversar hoje, Paulo? A gente vai conversar hoje com um mega nome da oncologia, nosso querido Paulo Liarchi, que está aqui conosco. É engraçado, né, Carla, porque é um tema que os tutores, às vezes, eles têm bloqueio. Eles olham para aquele nódulo e falam, não, isso não é nada. Não, vamos fingir que nada está acontecendo, ou então isso é uma bolinha de gordura. Ou, não é câncer. Pode não ser mesmo, mas pode ser, e esse time pode ser importante. A gente está aqui com o Paulo Liarchi, ele é o responsável pelo OnConnection, que é uma plataforma de cursos para vocês, médicos veterinários, é excelente, eu já fiz vários. Ele também é da Sociedade do Slovet, da Sociedade Latino-Americana de Oncologia, ele é presidente hoje, não é, Paulo? E também é responsável pela OncoSpace, que é uma clínica especializada em oncologia em Ribeirão Preto. Então, estamos com um mega nome da oncologia aqui. Particularmente, foi meu professor, meu orientador, enfim, acho ele extremamente competente nessa área e, nas horas vagas, viaja muito e tem livro, inclusive, de turismo, de publicações relacionadas a... Você sabia disso? A viagens, essas incursões, porque é um hobby que já virou um livro, né? Mas aí vira um outro tema de podcast. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos fazer com que o tutor e o veterinário entenda como trilhar quando enxergar uma bolinha, um bolão, um nódulo, um tumor, um câncer, qualquer coisa esquisita na sua palpação desse cão e desse gato. Como que a gente investiga, como que a gente diagnostica, como que trata, quais são os primeiros passos? E a pergunta inicial não poderia ser diferente.
apareceu um nódulozinho. E aí? Tenho que me preocupar? O que o tutor primeiro tem que fazer? Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aí o convite, estou muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com vocês para a gente realmente discutir temas super importantes, né, tanto para tutores como para médicos veterinários e, né, respondendo aí o questionamento de vocês, acho que a primeira questão é justamente dar um nome a esse nódulo, essa massa, né, essa bolinha, porque realmente sem a gente saber o que é, a gente não tem como saber a gravidade. Então, acho que o tutor precisa entender que um nódulo pode ser muitas coisas, né? Pode ser realmente só um nódulo de gordura, né? Pode ser aí uma lesão, um cisto, que não vai trazer grandes consequências para esse animal, mas eventualmente a gente pode ter um quadro um pouco mais grave, né? Uma neoplasia, e infelizmente macroscopicamente, só na palpação, eu costumo brincar que infelizmente nós não temos olho de microscópio, né? Então é só realmente através de um exame de triagem. A gente normalmente começa com uma citologia, que é um exame simples, ele é indolor, é um exame que não tem muitas consequências, né? Então é um exame barato, fácil, que nos traz uma resposta muito rápida, e esse com certeza tem que ser o primeiro passo diante aí de um nódulo, né? Para a gente dar um nome, e aí a partir desse diagnóstico a gente conseguir dizer se realmente eu preciso me preocupar, preciso fazer uma abordagem cirúrgica ou não, se a gente vai tratar através de medicamento ou se eventualmente, né, um nódulo pequeno de gordura e não necessariamente a gente precisa fazer algo a mais. Então acho que a resposta é justamente dar um nome a essa bolinha, e isso é feito através do exame de triagem, que é a citologia. Então essa história que o tutor coloca na cabeça, e não é só o tutor, o médico veterinário também. Vamos ver se essa bolinha cresce. Se crescer, eu me preocupo. Se não crescer, eu não me preocupo. Muitas vezes eu já ouvi até colegas que encaminham o paciente para mim e falam, não aumentou. Então, eu fiquei acompanhando, Paulo. Mas agora eu senti que está vermelho, eu senti que aumentou. Isso é critério para dizer se isso é benigno ou maligno? Isso definitivamente tem que sair da cabeça dos tutores e dos veterinários, não é, Paulo? Exatamente, esse não é uma abordagem legal, né? Ficar acompanhando essas lesões, e não é uma abordagem legal por quê? Porque mesmo que a gente esteja diante de uma neoplasia maligna, tamanho na maioria das vezes vai ser documento aqui. Então o que acontece? É muito diferente a gente atender uma lesão. Vamos pensar num tumor de mama, né? Talvez seja aí um exemplo muito comum que infelizmente ainda muitos veterinários falam, vamos acompanhar, vamos ver se cresce. Né? A gente não deve fazer isso, a gente precisa investigar, precisa diagnosticar e fazer a abordagem mais correta. Recentemente, até semana passada, nós acabamos de publicar um trabalho, nós avaliamos mais de 3.500 lesões mamárias em cadelas, e justamente o nosso enfoque foi pegar lesões pequenas, né? Então nós comparamos lesões até 1,5 cm e lesões de 1,5 cm a 3 centímetros. E aí nós avaliamos tanto a parte de benigno e maligno. Então, só para vocês terem noções, lesões até 1,5 cm, 74% foram malignas. Então é um número muito alto. Lesões de 1,5 cm a 3 centímetros, nós tivemos 94% de malignidade. Então não é porque a lesão é pequena que necessariamente ela vai ser benigna, né? Fora isso, nós avaliamos, e também o contrário é verdadeiro, nem toda maligna é super agressiva, mas precisa ser abordado. Então nesse nosso trabalho a gente teve alguns dados muito interessantes. Nós tentamos avaliar, dentre essa população de cães com lesões até 1,5 cm, que é considerado pequeno, né, qual é a porcentagem? Então nós vimos ali 74% de malignidade, e dentre essas malignas nós tivemos em torno de 8% de lesões extremamente agressivas, com metástase linfonodal, com grau histopatológico agressivo, e de lesões de 1,5 cm a 3 centímetros nós tivemos em torno de 18% delas, não só malignas, mas malignas com critérios agressivos. Então, às vezes, a gente perde o time de poder abordar e dar um prognóstico um pouco melhor para esses pacientes. Então, pessoal, a mensagem que tem que ficar aqui: a gente não acompanha nódulo. A gente dá nome a esse nódulo e, a partir disso,
a gente vai investigar e vai, né, triar o melhor tratamento para esses pacientes. Então, não é uma abordagem segura a gente ficar acompanhando o nódulo. Eu falei de tumor de mama, porque talvez seja aí um dos mais comuns na rotina, mas a gente tem N exemplos, né, de tumores que o tamanho influencia no prognóstico. Outro exemplo super comum é mastocitoma. Mastocitoma é o principal tumor de pele em cães e a gente sabe que tumores maiores que 3 centímetros, isso é documentado em literatura, que tumores maiores que 3 centímetros têm prognóstico pior. Então a gente não pode esperar a lesão chegar nesse patamar de tamanho, porque aí às vezes a gente perdeu a chance de dar um prognóstico melhor para esses animais. O que tem que ficar claro, gente, aqui, tamanho não diferencia se é benigno ou maligno. Mas quando ele é maligno, o tamanho pode ser importante. Aí o tamanho sim é documento. Porque quanto maior essa lesão, às vezes vai ser mais difícil de se remover cirurgicamente, às vezes vai ser mais difícil de matar todas essas células mesmo, né, se a opção for quimioterapia. E aí já pegando também um gancho, né, quais são os tumores mais comuns de se encontrar no cão e no gato? Eu diria assim, quando a gente pensa no tutor em casa, o tutor ele vai reconhecer as lesões mais externas. Então, pele. Então, pele, os principais na nossa rotina, como eu falei, o mastocitoma, que é o principal tumor cutâneo. A gente vai ter carcinomas espinocelulares, muito comuns em animais brancos, né? Então, o gato desenvolve lesões ulcerativas na região de face. O cão normalmente vai desenvolver essas lesões em região ventral de abdômen. Nós temos os sarcomas de partes moles, que também são nódulos, muitas vezes no subcutâneo, que confundem com uma gordura, né? Por isso da importância. O próprio mastocitoma, como eu falei, ele é chamado do grande imitador, porque ele pode se parecer qualquer coisa, desde uma lesão ulcerada, né? Pode confundir com um acúmulo de gordura, com uma ferida. Então, o mastocitoma ele não tem uma cara, certo? Então, esses seriam os principais tumores de pele, carcinomas espinocelulares, mastocitomas e sarcomas de partes moles. O tutor também tem que ficar atento em relação a tumores de mama. Então, esse também é uma frequência bem alta na nossa rotina, por isso que a gente faz aí o Outubro Rosa, o mês de conscientização, né, para palpar, mas claro, a gente não pode palpar só em outubro, porque senão a gente vai perder muitas vezes o time. Outro tumor que os tutores têm que ficar muito atentos e que são extremamente comuns na nossa rotina são os de cavidade oral. Então, esses 3 são sinais que o tutor consegue ver a massa ali ou o nódulo, então é mais fácil de reconhecer. Mas, obviamente, pessoal, a gente precisa começar a incluir na medicina veterinária os check-ups geriátricos. Então, eu não quero diagnosticar um tumor de fígado com 10 centímetros. Então, a partir de 6, 7 anos, é muito importante que a gente comece, né, a incluir aí na nossa rotina também os check-ups geriátricos, que incluem desde exames hematológicos, um raio-x de tórax, um ultrassom abdominal. Para os veterinários, eu sempre chamo muito atenção nas minhas palestras a importância da palpação retal também. Carcinomas de saco anais, eles são subdiagnosticados na veterinária. Nós fizemos um trabalho que a gente viu que a média de tamanho de carcinoma de saco anal no Brasil, o diagnóstico é de 5,4 centímetros, é um diagnóstico extremamente tardio. É um tumor agressivo, então aqui vai uma dica de ouro aí para os médicos veterinários. Isso não falo só de oncologistas, eu falo do clínico geral. Passem a incluir a palpação de sacos anais no exame físico de rotina de vocês. Lá no hospital a gente tem essa prática, né? Então nossos veterinários eles já estão treinados a palpar sacos anais e não é incomum que a gente às vezes detecte carcinomas de saco anal com 0,5 centímetro, com possibilidade de cura, né? Então é muito triste quando o paciente chega pra gente já com 6 centímetros, uma massa de 6 centímetros. Por falta de exame físico, Por né? falta de exame físico, né? Porque o veterinário não palpa o reto. E aí, muitas vezes, esses tumores de 6 centímetros, eles já chegam com metástase linfonodal, metástase pulmonar, é um tumor que faz metástase óssea, né? Então, pessoal, é uma dica de ouro. E vocês, tutores, cobrem isso também dos veterinários de incluir a palpação retal aí no exame físico de vocês. Por quê? Detecção precoce significa o quê? Melhor chance de cura, melhor prognóstico por esses animais.
Então, as dicas que eu dou nesse acompanhamento é não só observar esses sinais clínicos, nódulos, massas, verificar, fazer o exame geriátrico frequente a cada 6 meses, por exemplo, e claro, né, qualquer sinal, emagrecimento progressivo, tá com sangue na urina, vamos investigar, né? Nem todo sangue na urina é cistite, eu preciso fazer um exame de imagem, pode ser um tumor, tem aumento de volume em membro, tem que avaliar o que está acontecendo, pode ser um tumor ósseo. Então, o diagnóstico precoce é a chave aí do sucesso. Dor é um ponto de decisão ali, se é uma formação benigna ou maligna, se não dói, por exemplo? O que eu acho é que dor, infelizmente, ela acaba sendo uma manifestação clínica muito subestimada na veterinária. E eu não falo só da oncologia, eu falo de forma geral. Não é infrequente eu me deparar com situações na minha rotina que o paciente chega com lesões, às vezes, vou dar um exemplo clássico, né? Lesão óssea, talvez seja uma das que mais doam aí na rotina, de fato, né? E aí o paciente chega e o tutor fala assim, eu pergunto na anamnese, o que ele está tomando já passou por um veterinário, foi triado pra gente, e a gente pergunta, o que ele está tomando de analgésico e o tutor responde, não, ele não está tomando nada porque ele não está com dor. Né? Então, a dor é subestimada na medicina veterinária, na clínica de pequenos, porque muitas vezes, tanto veterinários quanto tutores têm dificuldade de reconhecer sinais clínicos de dor. Né? Então, a gente imagina que para ter dor precisa vocalizar. Né? Mas para chegar nesse nível do animal vocalizar por dor, a gente já perdeu muito tempo. Né? Então a dor ela é muito subestimada. Então eu preciso entender que às vezes uma diminuição do apetite, uma mudança comportamental, de estar mais quieto, uma diminuição de interação com a família, isso pode ser sinal de dor. Né? Então eu sempre falo, na dúvida, vamos pecar por excesso. É triste, às vezes eu recebo pacientes, vou dar um exemplo, carcinoma nasal. O paciente já vem com deformidade facial, já não tem mais osso ali, e na anamnese é inconcebível que esse paciente não esteja recebendo um analgésico ou um grupo de analgésicos, né? Um só nesse caso não vai fazer efeito. Às vezes chega com dipirona, quando muito. Aí você fala, nossa, dipirona, que bom, pelo menos. E aí chega pra gente e você pergunta, mas ele não tá com dor, né? Porque ele não tá vocalizando. Então, tanto os veterinários quanto os tutores, eles subestimam dor. Então, esse é um ponto importante. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu posso ter uma lesão benigna causando dor, né? Um exemplo clássico, ameloblastoma, que é um tumor de cavidade oral, ele pode destruir osso, né? Um lipoma em região com um lipoma grande comprimindo o plexo. Então a dor nem sempre vai ter dor no maligno, o oposto também é verdadeiro. Outro erro comum é às vezes, fugindo um pouco até do tema, mas assim, não deve ser maligno porque o exame laboratorial está normal. A maioria dos tumores pode não causar nada em exame laboratorial, né? A não ser quando a gente já tem uma síndrome paraneoplásica instalada, mas assim, hemograma normal, bioquímico normal, não é uma segurança que esse paciente está 100% saudável. Então, essas coisas a gente precisa desmistificar um pouquinho. E a dor é uma delas. Então, nem todo tumor vai causar dor, mas uma boa parte dele sim. E o fato de eu não ter dor não quer dizer que eu não tenho câncer. E o fato de ter dor, eu posso ter benigno, maligno, causando dor. Então é bem assim particular, não dá pra gente generalizar, porque a generalização aqui ela vai implicar em erro. A única coisa que a gente consegue diferenciar o que é benigno e maligno são os exames. Citologia, biópsia, histopatológico, é isso, ponto. Não tem milagre, não tem imposição de mão, não tem reiki, não tem microscópio nos dedos, não tem nada disso. É exame clínico, exame clínico e exame laboratorial. E partindo desse pressuposto, e partindo dessa colocação, você está falando de vários exames que são importantes, né? Esses exames também são importantes para a gente estadiar. Porque um passo importante não é só dizer o que o animal tem, é também dizer como está essa doença, tratar e, inclusive, acompanhar. Então, é importante estadiar, não é, Exatamente. Paulo? Então, estadiamento significa a gente avaliar a extensão da doença.
né? Então, o primeiro passo, beleza, diagnostiquei, dei um nome para aquele tumor. O próximo passo é saber se esse tumor está só localizado ali, só tem o foco primário, se eu já tenho uma metástase em linfonodo, ou pior, um cenário ainda mais desafiador quando eu já tenho uma metástase à distância. Porque o estadiamento, ele vai nos dar noções de prognóstico, né? É diferente eu atender uma cadela com tumor de mama pequeno, que está localizado ali, pode ser curativo com uma mastectomia, a depender do tipo histológico, do grau, claro, do que atender uma mesma situação já com uma metástase pulmonar, né? Então a gente está falando de 2 cenários, é o mesmo tumor com 2 cenários totalmente distintos. Então, o estadiamento que a gente faz através de exame de imagem, raio-x, ultrassom, é justamente para avaliar a extensão dessa doença e, através disso, a gente vai conseguir dar um prognóstico e decidir tratamento. Eu não vou fazer uma cirurgia extremamente extensa se eu tenho múltiplas metástases pulmonares, não faz sentido, né? A gente vai ser mais conservativo, vai priorizar ali o controle de dor, vai priorizar eventualmente dar qualidade de vida para esse paciente. Então, o estadiamento, né, essa avaliação do todo, do paciente como um todo, ela é importante tanto para a gente triar uma expectativa do que a gente espera de sobrevida e tudo mais, mas também para decidir tratamento, né? Então, a escolha do tratamento ela é baseada em estadiamento. Eu pergunto isso porque é muito comum. A hora que a gente vai falar sobre todos os exames que a gente precisa, o tutor e até mesmo o próprio veterinário tem dificuldade em pedir os exames, ou o tutor fala, mas eu vou gastar tudo isso, mas precisa disso tudo, doutor? Precisa desse tanto de exame? É necessário entender que não adianta simplesmente te dar o nome dessa doença. E às vezes, para te dar o nome dessa doença, a gente precisa de muita coisa. Não é só uma citologia. Eu preciso de todo um pré-operatório para poder anestesiar, tirar um fragmento e poder te dar o nome dessa doença. Mas, independente disso, o tutor precisa entender que, sim, os exames são necessários por causa disso tudo. Do diagnóstico, do estadiamento e o que vem pela frente também, né? Perfeito. Eu acho que esse assunto ele esbarra em alguns mitos, né, que a gente tem na sociedade de deixar passar, de não fazer a visita regular ao veterinário, de o exame físico também não ser tão elaborado, tão bem explorado, né? Então, eu acho que o intuito da gente estar trazendo esse assunto é também fazer com que as pessoas levem mais vezes ao veterinário sem motivo, né? Para que a gente possa examinar, possa fazer o check-up, como você comentou, antes da geriatria. Não são só os velhinhos que podem passar por isso, né? E hoje a gente vê até pacientes mais jovens desenvolvendo alguns processos carcinogênicos e chama bastante atenção, né? Você nota se existem raças mais predispostas ou cânceres que são mais frequentes em algumas populações? Algo que a gente possa trazer em números para as pessoas? Bom, assim, majoritariamente câncer é uma doença de animal idoso, mas isso não quer dizer que é exclusivo de animal idoso. Então a gente se depara, vou dar um exemplo clássico, osteosarcoma é uma distribuição bimodal, então a gente, igual como acontece na medicina humana, se a gente pensar em osteosarcoma, a faixa etária de osteosarcoma em seres humanos é dos 7 aos 21 anos de idade. E o mesmo acontece na veterinária. A gente vai ter osteosarcomas em animais idosos, né, seguindo aí o clássico, mas a gente vai ter osteosarcomas, às vezes, no Rottweiler de 10 meses a 1 ano. Né? Então, a distribuição de osteosarcoma ela é bimodal. Ela faz esse bem precoce, ali em idade precoce, e depois de meia idade é idoso. Outros exemplos que a gente pode ter, histiocytoma, que é um tumor que é predominantemente de animais até 2 anos de idade. Morando no Brasil, a gente tem que pensar em tumores induzidos por agentes infecciosos. Então, quando eu penso em relação de FeLV com linfoma, FeLV com leucemia, a gente vai pegar... Né? Vamos pegar o exemplo clássico, linfoma mediastinal em gato FeLV positivo. A gente vai pegar ali na faixa de 8 meses, 1 ano, 2 anos de idade. Então, eles não estão isentos desse risco. Então, a maioria, sim, dos tumores a gente vai pegar em animais de meia idade e idoso, mas a gente tem vários exemplos aí de tumores que desenvolvem animais jovens. Sobre questões raciais, sim. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de neoplasias que têm caráter racial, hereditário. Acho que vou citar alguns exemplos aqui, né? O sarcoma histiocítico em Bernese,
né? Acho que é o maior exemplo na veterinária. Acredita-se que 6 bernés machos deram origem a toda a população de bernés da Europa e alguns desses bernéses carreavam o defeito genético para essa doença, que é uma doença extremamente agressiva. Então hoje há indícios que um bernés tem um risco 225 vezes mais risco de desenvolvimento de sarcoma histiocítico em comparação a outras raças. Ainda no sarcoma histiocítico, Rottweiler e Golden então são predispostos. E Golden é a raça do momento. Do momento. Schnauzer miniatura também vai ter bastante sarcoma histiocítico. Saindo do sarcoma histiocítico, nós temos os tumores de bexiga, Scotch Terrier, West Highland White Terrier, são raças predispostas a tumores de bexiga. Tumores de dígito em Rottweiler, tanto melanoma quanto carcinoma espinocelular digital são mais comuns em Rottweiler. Falei já do Rottweiler para osteosarcoma, 1/3, tem trabalho que chega aí a trazer 1/3 dos casos, ou 1/4 dos casos em Rottweiler, carcinoma de saco anal em Cocker. Então a gente tem aí vários exemplos de tumores com fortíssima predisposição racial. O Golden, infelizmente, é uma raça que ocupa o topo da lista aí de raças predispostas. Aí eu poderia listar linfomas, o próprio sarcoma histiocítico, o osteosarcoma. Ele é o novo boxer, né? Exatamente. Ele é um oncogenic late, é isso. Exatamente. É o novo boxer. Tutores de Golden têm que ficar muito atentos. Para vários tumores. Raças grandes têm muito hemangiosarcoma esplênico, que é um tumor silencioso, que muitas vezes aí a importância do ultrassom frequente, porque a maioria chega pra gente que momento? Na hora que esse hemangio rompeu, e aí chega numa emergência já com sangramento em cavidade abdominal. Então, assim, a gente tem vários exemplos de predisposição racial no desenvolvimento de neoplasias. Então, não são só fatores ambientais, a gente tem fatores hereditários, assim como na medicina humana, né? A gente sabe disso, que a gente precisa ficar atento. E tem um que não respeita muito a idade, que é o TVT. O TVT, né? Que você pode ter em filhote, inclusive, subadulto, digamos, né? Sim. Entrou na maturidade sexual, deu uma escapadinha na rua, é um animal de rua, 8 meses, 9 meses de idade, você pode ter bem lembrado. Um paciente com TVT, em qualquer idade, né? Quando você fala de Golden, até me chamou atenção. Você tem um Golden? Não, nem pretendo. Eu tenho 4 cachorros já tá bom. Eu vejo hoje muitas misturas com a raça, né? Misturas de cães pequenos com Golden. Como que você enxerga esse cenário daqui 5, 6, 10 anos? O que a gente deve se preocupar com essas misturas de genética? E ainda vou adicionar mais uma segunda pergunta. Exames, marcadores genéticos, em que momento que a medicina veterinária está? Tá, então vamos lá. A gente ainda não sabe o que vai ser disso, né? A gente tem várias combinações, mas pensando aí por critério genético, provavelmente isso não vai trazer tantas coisas boas, né? A gente tem mais chance aí de ter problemas do que benefícios desses cruzamentos. E hoje a gente já tem alguns testes, né, disponíveis, mas o que a gente precisa entender é que esses testes a gente consegue pegar probabilidades relacionados a tumores de origem genética, né? Mas uma mutação que pode acontecer ao longo da vida, ele não vai prevenir. Então, o cuidado que a gente tem que ter é não confiar cegamente que, não, eu fiz o teste... ele não tem mutação, então não vai ter nada. Eu tô seguro, porque a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente pode nascer com uma predisposição genética a um determinado, ou adquirir por questões ambientais, né? Então, o sol vai induzir, a obesidade vai induzir, a gente tem N fatores etiológicos, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. O tutor sempre pergunta, quando dá um diagnóstico de câncer, mas como é que surgiu isso? Por que ele tem câncer? Qual a causa? E eu falo, olha, o dia que a gente descobrir a causa real do câncer, a gente ganha um Nobel de medicina. A real. A gente tem algumas possibilidades. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sempre gosto de explicar pro tutor, eu faço uma analogia, quando me perguntam isso, eu faço uma analogia com a roleta russa. Então, trazendo um pouco da medicina humana. Todo mundo aqui tem pulmão.
Então todo mundo aqui nasce com uma bala no revólver para desenvolvimento de câncer de pulmão. O que um fumante faz é o quê? Acrescentar balas nesse revólver. Então o fumante ele tem 4 balas lá na roleta russa e ele tem uma chance maior. Mas tem gente que fala, fumou a vida inteira e não teve câncer. Ok, mas pensando em probabilidade, um fumante tem muito mais chance de desenvolver um câncer de pulmão porque ele tem 4 balas no revólver. Eu que não fumo, eu tenho chance, porque eu tenho pulmão, eu tenho uma bala no revólver. E o mesmo vale para veterinária. Então, o que a gente precisa começar a entender, vamos pegar fatores etiológicos. Eu gosto de conversar sobre isso porque a gente está falando de prevenção. Então, eu conhecer fator que desenvolve o câncer, eu consigo prevenir. Eu entender que quando eu compro, né, o veterinário atende lá o gatinho branco na primeira vacinação, o pitbull branco na primeira vacinação, morando em Ribeirão Preto, ele precisa informar esse tutor sobre o risco de desenvolvimento de câncer de pele, né, hemangiosarcomas, carcinomas espinocelulares induzidos por sol. Porque não adianta eu chegar lá, o paciente com 9 anos, cheio de carcinoma espinocelular, e chegar e falar assim, tem que tirar do sol. Porque a exposição solar ela já aconteceu, eu vou falar. Mas talvez a hora que eu falo é tarde demais. Então é preciso começar a entender que lá, no início, quando esse paciente é filhote, eu entender que quando eu atendo um Scott Terrier filhote, eu já falar para o tutor, essa raça tem risco de desenvolvimento de câncer de bexiga, então eu fico mais atento se esse paciente tem... Eu começo a monitorar por ultrassom esse paciente mais cedo, principalmente pensando em tumor de bexiga. Então, conhecer fatores etiológicos, eles são muito importantes para a gente prevenir. Então, falando um pouquinho, né? O sol, principalmente para carcinomas espinocelulares e hemangiosarcomas, gatos muito em região de face, cão em ventral de abdômen, então aquele animal de pelame curto, branco, ele não tem que tomar sol. Eu costumo brincar que a pessoa comprou um morcego e não um cachorro, não é para ter nada de exposição solar. Tá? Não tem problema com a vitamina D. E esses são os que mais gostam de ficar de barrigão virado para cima, pegando o sol do meio-dia, né? O melanoma já não tem exposição solar, como é na medicina humana, então a gente tem algumas diferenças. Exposição hormonal, né? Então, obviamente que 2025 a gente não precisaria nem falar, né, de anticoncepcionais, o risco que isso leva no desenvolvimento de tumores de mama. A castração tardia também é um fator de risco para tumor de mama. A idade ideal de castração ainda é um tema muito polêmico, a gente pode até abordar mais para frente, mas exposição hormonal sim é um fator de risco para desenvolvimento de neoplasias mamárias. Outros fatores de risco que eu colocaria aqui, exposição ambiental, aí é um pouco mais difícil a gente saber, né, o que é um carcinógeno, aonde que estão esses carcinógenos. Obesidade. Em humanos, depois do tabaco, a obesidade é o segundo fator de risco evitável de câncer, e a gente já tem indícios em medicina veterinária que a obesidade predispõe a desenvolvimento. É um paciente obeso, ele é um paciente inflamado. O paciente inflamado libera várias citocinas, essas citocinas ativam vias de proliferação celular. Tem um trabalho muito interessante já na veterinária mostrando que cadelas obesas, elas desenvolveram não só tumores de mama em fases mais precoces, mas também tumores com grau de invasão linfática maior, com grau de agressividade mais elevado. Então, não só mais precoce, mas também mais agressivo. Então, eu sei que às vezes os tutores adoram, né, que o animal esteja gordinho, mas pensando na parte de saúde, isso não é interessante. Obesidade é um fator de risco muito importante para nós, seres humanos, e para cães e gatos no desenvolvimento de tumores. A gente fala mais de mama, mas não é só mama, né? Em humanos a gente tem uma lista de tumores induzidos por obesidade. Agentes infecciosos, e aí eu vou desde um papilomavírus desenvolvendo carcinoma espinocelular, eu tenho o FeLV que eu comentei com vocês, induzindo linfomas, leucemias. FIV, ele não é um indutor direto de tumores como o FeLV, né? O FeLV ele causa mutação, ele é um oncovírus mutagênico, mas o FIV causa imunossupressão é fator de risco para câncer. Então aí a gente pode elencar inflamação crônica, né? A gente sabe que inflamação crônica predispõe câncer.
Então a gente tem vários fatores ambientais aí que predispõem o desenvolvimento de neoplasias. Então deixa eu pôr logo fogo nesse parquinho de uma vez, que eu sou desses. Ai, lá vem. E eu vou pôr. E aí, ração causa câncer? Porque, pelo amor de Deus, agora chega, você se levantou na cadeira. Chega, deu um nervoso. Eu ia pular e falar assim, eu ia fazer um outro fogo antes, mas esse é mais fogo. Porque eu ia perguntar também do fumante passivo. Cachorro sendo fumante passivo, o gato sendo fumante passivo, o tutor que fuma demais e no ambiente da casa. Mas eu acho que a ração pega fogo mais interessantemente. O que acontece? Na verdade, assim, isso é bem reproduzido, esse tema, né? Porque o que a gente mais ouve no consultório é o seguinte: antigamente não tinha tanto câncer e eles comiam restos de comida, por exemplo, né? Mas, na verdade, pessoal, a nutrição como um todo, ela evoluiu muito, né? Eu não estou falando só da ração, mas a dieta caseira evoluiu muito. Então, hoje, eu posso dizer que eles comem de forma mais balanceada que a gente. Se o tutor seguir uma ração de qualidade ou, eventualmente, uma dieta de qualidade, então, hoje, a ração, ela contribuiu. Por que os tutores fazem essa relação? A nutrição, ela contribuiu para o aumento de longevidade. Os nossos cães, eles aumentaram, cães e gatos aumentaram muito a longevidade. Parte disso por melhoria da nutrição, parte disso por melhoria nos cuidados veterinários, parte disso porque a gente hoje vacina, então a gente previne doença infecciosa. Esses cães e gatos, na maioria das vezes, não têm mais tanto acesso à rua para ser atropelado, envenenado, enfim. Então, tem que entender que a ração contribuiu para o aumento da longevidade. E aumentando a longevidade, câncer sendo uma doença de animal idoso, obviamente a gente vai ver mais câncer, mas não por uma relação direta, né? E sim porque aumentou a longevidade e aí aumenta o tempo que eu vou acumulando mutação. Antes os animais morriam de quê? De velho. Ninguém morre de velho. E morria do quê? Morreu de velho. Morreu lá com 7 anos, a pessoa achava que era velho, sem diagnóstico. E quem me diz que aquele animal não morreu de rompeu um baço durante a noite e não morreu de hemangioma? Ninguém ficava nem sabendo. Então hoje eu preciso entender, cães e gatos aumentaram longevidade, são mais longevos, melhorou muito a parte de diagnóstico. Então esses dois fatores, eles contribuem para essa impressão que a gente tem muito mais câncer. Então a gente não pode fazer uma relação tão direta. E sobre o fumante passivo, né, o que a gente tem? Já tem alguns trabalhos mostrando principalmente carcinomas espinocelulares de boca relacionados a fumantes passivos. O que acontece? Muitas vezes o gato, né, tem muito esse hábito de lamber, então aquela fumaça ela impregna no pelo e depois esse gato ele vai lamber esse pelo e aí ele vai ingerir muitos dessas toxinas. O grande problema é fazer estudos epidemiológicos que realmente confirmem e que nos deem aí um fator de risco, quanto aumenta o risco. Tá? Eu acredito que sim, que há relação, mas eu também acredito que a gente precisa melhorar os estudos epidemiológicos disso. Então, alguns estudos apareceram apontando a correlação com tumores de cavidade oral, depois outros estudos eles não conseguiram manter esse nível de evidência. Então é ainda algo que está um pouco nebuloso, mas na prática eu creio que sim. Que o cão e o gato eles também vão funcionar aí como sentinelas ambientais aí de fatores de risco no desenvolvimento neoplásico. Interessante. Uma dúvida que na verdade chega muito para mim com relação à ração. Existe alguma mudança sobre o conceito de consumo de defensivo agrícola e corante? Eu sei que em medicina humana eles já existe um conceito de que eles são inflamatórios, que eles podem induzir carcinogênese. E a gente traz um pouco dessa visão para dentro da indústria que está no movimento de usar cada vez menos e tudo mais, né? Alimentos que são transgênicos ou que são livres de corantes e tudo mais. Como que a oncologia veterinária enxerga isso? Eu acho que assim, eu creio que vai ser muito parecido. Eu assisti recentemente uma palestra, inclusive lá na OnConnection a gente fez uma palestra e o tema era sobre transgênico e desenvolvimento de tumores, mas assim, muitos estudos não conseguiram provar essa relação tão direta. Eu diria que a gente ainda não está, eu não estou dizendo nem que sim nem que não,
Tô dizendo que a gente ainda não, pelo menos na veterinária, a gente não tá nesse nível de dado de base para eu afirmar ou para eu contra-argumentar isso. Então eu acho que a gente precisa de mais estudos nessa temática. Eu acho que qualquer posição muito radical, a favor ou contra, ainda é um pouco perigosa, porque eu acho que a gente precisa de mais estudos para a gente se posicionar de uma forma mais assertiva. Porque assim, uma coisa é tu sugerir, né? Outra coisa é você ter um estudo que comprovou com uma população gigante que causa ou não. Então eu acho que a gente ainda não está nesse patamar de evidência, pelo menos assim, do que eu tenho lido, para a gente afirmar, condenar ou defender. Produção, pega esse corte que a gente vai usar. Por quê? Porque é um assunto que traz muita polêmica. Traz muito. Né? Assim como a questão da ração. A ração muitas e pessoas câncer, agregam câncer. ao transgênico e não sabem Exato. o que é transgenia de fato. Não sabem qual é o intuito, qual a colaboração, qual é o objetivo de uma transgenia e que ela não é uma função, uma atividade de Deus, né, que o homem está substituindo uma ação divina, não é? Na verdade, as abelhas fazem isso todos os dias, né? E uma série de coisas. Mas as pessoas não conhecem muito o conceito e acabam extrapolando aí as conclusões, precoce, sabe? Eu acho, né? E hoje, pelo menos assim, do que eu vi na palestra, não tem indícios de que a transgenia induz, pelo menos em camundongo, os trabalhos que eu li, eles não viram diferença. Exatamente. Mas aí são as conclusões baseadas em sabe-se lá o que, né? Baseadas que tem em muita gente propagando né? também muito. isso. E aí é muito triste porque a gente... Claro, o tutor é leigo, então ele fica bombardeado dos dois lados. O que chama mais atenção é onde ele vai. E parece que é muito... esse é um tema que é bombástico, que é sensacionalista. De então novo, isso chama atenção. Dá like, é midiático e vira uma medicina de TikTok. Isso. E aí, enfim... Né? E eu acho que é muito perigoso a gente se posicionar contra isso. Hoje a gente não tem esse grau de medicina, até bem pelo contrário. Hoje a gente não tem nem tanto indício que seria um problema. Então... É por isso que é importante a gente veicular informação de qualidade e não ficar postando fakes e... Enfim, essa medicina de sou médico de 5 minutos do TikTok, Dr. Google. Eu acho muita que coisa a mídia ajuda. Hoje a internet ajudou bastante, mas ela também prejudica porque se tem uma variedade de informações erradas, confusas, e que sai se preconizando informações que ninguém sabe de onde surgiu, que não existem. Não tem evidência. E a medicina ela tem que ser feita baseada em evidência. Basicamente é isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Temos muitos assuntos que já tocamos aqui no Esse Olhadinha Pod que volta e remete a esses problemas de achismos, de colocações, de falta de evidência e discussões calorosas na internet. O post que a gente fez sobre... O podcast que a gente fez sobre nutrição foi aquela discussão, né? Você falar de nutrição, falar de vacina e de castração, tá no topo meu da polêmica, Deus, vira uma discussão. Agora, pegando o seu gancho, já que é para causar polêmica, você falou sobre castração precoce, né? Vamos deixar isso claro. O que a castração precoce ela tem um benefício em relação aos tumores de mama pela exposição hormonal, mas hoje tem uma discussão sobre quando castrar, se castrar precocemente, que raças. Então, vamos falar sobre o câncer, o que a gente tem hoje. Perfeito. Sabido? Então vamos lá. A castração precoce, ela entra novamente no mesmo tema. Assim, fala-se muita coisa, mas a gente, quando eu me formei, era um dogma castrar precoce. Não existia discussão. Eu gosto muito da frase que fala que a medicina é a ciência das eternas verdades transitórias. E é isso, porque coisas que eram dogmas que a gente seguia, hoje a gente sabe que não.
né? Então, muito cuidado. A tal da medicina baseada em evidência, infelizmente, a gente não constrói da noite para o dia. Então, eu sei que a gente quer respostas. A gente também tem essa ânsia de responder todos esses questionamentos, mas a gente não faz ciência da noite para o dia, então a gente precisa caminhar, né? Então, e a gente está caminhando. Eu vejo a veterinária um salto, até uma caminhada rápida, eu diria, nos últimos anos. Então, voltando ao tema da castração precoce. Então, é sabido que castração precoce previne tumor de mama, isso é inquestionável. Porém, a gente começou a perceber que essa castração muito precoce, eu resolvia um problema e eu criava outros. Então hoje, quando a gente começa a ler os artigos, a gente já sabe que, né, fêmeas castradas muito precocemente têm alto índice de problemas ortopédicos, né? Displasia de cotovelo, ligamento cruzado. Para qualquer porte ou só animais mais para porte grande, pelo que a literatura traz hoje. Né? Mais para animais, né, acima de 20, 25 quilos. E já começou a ter alguns indícios que também essa castração precoce eu prevenia mama, mas eu poderia facilitar o desenvolvimento de outros tumores. Um exemplo, osteosarcoma. Né? Então já tem uma fumaça ali que animais castrados muito precocemente têm o maior risco de desenvolvimento de osteosarcomas, e aí tem a participação dos hormônios no fechamento das placas epifisárias, então tem uma lógica por trás disso. E outros tumores, outros problemas, tem indícios, a castração, aí voltando ali a questão da obesidade, essa castração muito precoce, se a gente não fizer um ajuste nutricional, porque castra, mas não faz ajuste nutricional, aí eu resolvo um problema e crio um animal obeso, e a obesidade tem fator de risco para desenvolvimento de uma série de doenças. Inclusive neoplasia. Tem estudos até mostrando que castração muito precoce, além do que a gente já sabe da parte de incontinência urinária, tem um estudo mostrando que eles desenvolvem distúrbios cognitivos em fases mais precoces. Cães machos castrados muito precocemente desenvolveram distúrbios cognitivos mais precoces. Então assim, pessoal, não tem um ganha-ganha. A gente pode ganhar de um lado e vai perder do outro. Então a ideia é que a gente tente o caminho do meio. Então hoje a gente já não castra mais tão precocemente. Né? Por quê? Porque aquela castração antes do primeiro cio, ela acarreta um monte de coisa. No último consenso de tumores de mama, a gente já traz isso, a gente já coloca que essa castração não deve ser feita de forma tão precoce. Então, hoje a gente não tem ainda uma data específica, mas sugere-se entre primeiro e segundo cio, ou até mesmo para fêmeas maiores entre o segundo e o terceiro cio. Então, isso assim, mas novamente, isso é uma sugestão para a gente começar a fazer trabalhos para ver se é essa a idade ideal. Hoje, se vocês me perguntarem qual que é a idade ideal para castração baseado em evidência, a gente não tem isso, porque a gente começou a questionar essa idade precoce recentemente. O que são 5, 10 anos para uma medicina? É nada. Então hoje a gente tem feito esse meio do caminho, mas eu não tenho certeza se entre o primeiro e o segundo cio, ou entre o segundo e o terceiro, é a idade ideal. Hoje é o que a gente mais traz, né? Talvez fêmeas maiores, pela questão ortopédica, a gente até segurar, né? Castrar aí, talvez entre o segundo e o terceiro, pensando nesse completo fechamento, nesse desenvolvimento músculo-esquelético. Mas hoje o que a gente sabe? A gente não castra mais tão precocemente. A gente evita a castração antes do primeiro cio, como era um dogma no passado. Claro que isso também vai ser de acordo com a tua realidade. Se eu estou falando de controle populacional numa ONG, eu vou castrar o mais precoce possível. Mas hoje é o que mais ou menos a gente tem preconizado na rotina para gerar dado, para saber se isso realmente vai ser a idade ideal. Pode ser que daqui a 5 anos saiam outros trabalhos e a gente mude essa faixa etária. Mas hoje é mais ou menos isso que a gente costuma utilizar na rotina. Eu acho que isso vai esbarrar em alguns pontos aí de problemática. Criadores. Já pensaram nisso? Os criadores hoje vendem os filhotes já castrados e muito novos. Então, se esse novo critério realmente for, né, for disseminado e for cobrado dos criadores, provavelmente a gente vai ter um barulho grande aí. Porque eles vão ter que segurar os filhotes e só, né, enfim, vendê-los ou
entregá-los com uma idade mais avançada. Mas né? o problema não tem como, né? Porque a socialização desse animal nessa nova família, nessa nova região, nessa nova situação, e não tem custo. como. Você não vai... E custo, você não tem como segurar ele entre segundo e terceiro, ou entre o primeiro e o segundo cio. A gente está falando com mais de 8, 9 meses de idade. Eu creio que o caminho vai ser, talvez, vai liberar um pedigree pós-castração. Com contrato, enfim, porque hein? porque também não dá pra gente... Aí a gente vai ter que preconizar a saúde do animal, então... Exato. É um tema a ser discutido, mas hoje a gente já tem evitado bastante essa castração tão precoce. Muito bem. Sim. E vem cá, Paulo, a gente falou dos tumores comuns, a gente falou de tudo isso, mas quais são as modalidades terapêuticas? Então, eu descobri um nódulo no meu animal, levei ao veterinário, fiz a citologia, biópsia, fechei, estadiei, mas e aí? Como é que eu vou tratar? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que a gente tem modalidades, eu dividiria as modalidades de tratamento em 2 grandes grupos para facilitar a compreensão. A gente tem as modalidades de tratamento local, então eu estou pensando naquele tumor primário, seja ele na pele, na boca, enfim. O que eu tenho de modalidade de tratamento local? O mais utilizado, né, e talvez o protagonista é a cirurgia. Talvez é a modalidade mais utilizada para tratamento local. E aí envolve vários critérios, a importância de essa primeira abordagem ser feita pelo especialista. Tá? Esse é um ponto que é muito triste quando chega para a gente já operado pelo cirurgião geral e aí não avaliou margem, era um tumor que tinha que tirar linfonodo, o linfonodo não foi avaliado, e aí esse reoperar é muito chato. E a gente já sabe que a segunda intervenção ela não tem a mesma eficácia da primeira, então estudos mostram, vamos pegar a sarcoma sarcoma de aplicação em gatos. A gente sabe que a primeira abordagem ela é a que tem maior chance de sucesso. Isso não sou eu que estou falando, os estudos mostram. Quando eu faço uma primeira abordagem correta, não avaliei margem, não planejei, enfim, essa segunda intervenção ela já não vai ter a mesma eficácia. Então esse é um ponto importante, fazer uma cirurgia bem feita, com técnicas, né, cirúrgicas, com margens para cada situação, avaliando o linfonodo quando necessário. Então, isso é muito, muito importante. É o que tem que dar. É muito triste chegar lá no consultório já operado com laudo histopatológico e eu falo, infelizmente não foi preconizado margem, tinha que ter tirado o linfonodo, não foi tirado, e aí 15 dias depois esse paciente está na sala cirúrgica novamente para ser reoperado porque a primeira intervenção foi equivocada. Então, cirurgia é sim a nossa modalidade local mais utilizada. Hoje a gente já tem opções da radioterapia, que é outra modalidade de tratamento local. A gente tem 2 centros aqui no Brasil, né? Tá abrindo um terceiro. A radioterapia a gente pode utilizar tanto para doença macro como microscópica, aí vai depender de N situações, que acho que não cabe a gente entrar tanto em detalhe. A eletroquimioterapia, né? A eletroquimioterapia, na verdade, ela é uma modalidade local, em que a gente associa uma quimioterapia com impulsos elétricos que vão abrir os poros dessa célula e facilitar a penetração desse quimioterápico. Então, quem destrói a célula é o quimioterápico. A criocirurgia, né, que é o congelamento, já tem uma aplicabilidade mais restrita para tumores mais superficiais. Mas essas seriam aí talvez as 4 grandes modalidades de tratamento local. E a eletroquimioterapia tem que ser planejado. Olha a necessidade do planejamento. Eu vou usar, por exemplo, a eletroquímio, um dos grandes usos é no mastocitoma. Exato. Então você tem que ter feito uma citologia, ou, às vezes, uma biópsia prévia, para se conseguir saber que na hora que se vai operar, que você vai remover toda a massa, a eletroquimioterapia é feita no leito, é transcirúrgico. Se você não sabe que aquilo é um mastro que está tirando o nódulo de qualquer jeito, porque é um nódulo que você quer descobrir, não há um planejamento sobre isso. E aí você reduz as chances, como o Paulo está dizendo. Exatamente. Tudo é planejamento. Então eu tenho que saber... e às vezes tem lesões que eu posso tratar somente com eletroquimioterapia. Eu posso ter um carcinoma de plano nasal num gato, que a eletroquimioterapia pode ser a
a modalidade de eleição, uma lesão perianal pequena que pode ser modalidade de eleição. Então, assim, saber o que a gente está tratando, esse é o foco, né? Acho que esse é o ponto principal. E falando de terapias sistêmicas, o mais clássico é a quimioterapia, né? Acho que é o carro-chefe do tratamento sistêmico. E aí a gente também tem que entender vários aspectos. Não sei se eu já coloco aqui esses aspectos. Vamos porque lá. Assim, o grande medo do tutor é quimioterapia. Ah, não, quimioterapia no ser humano causa muito problema, ele vai sofrer demais, não vou fazer. Quimioterapia não, até deixa eu operar, mas quimio eu não quero porque ele vai sofrer. E tem muito mito sobre isso, né, Paulo? Então vamos lá, falando da quimioterapia. Primeiro conceito, nem todo tumor maligno precisa de quimioterapia. Esse é o primeiro ponto, né? Não é porque é maligno que precisa de quimioterapia. Eu tenho um carcinoma espinocelular, ele é maligno e a gente praticamente não faz quimioterapia sistêmica neles. Ou eu tenho um tumor que talvez não responda à quimioterapia. Então, assim, para ser candidato à quimioterapia, eu tenho que ter uma neoplasia que responda à quimioterapia e que seja aí um tumor que seja agressivo, que necessite de uma complementação. Porque eu posso ter situações em que a cirurgia isolada ela pode ser curativa, mesmo sendo maligna, assim como na medicina humana. Então, o primeiro conceito é: responde à quimioterapia, esse é o primeiro ponto, e necessito fazer quimioterapia naquela situação baseado nos critérios que eu estou avaliando. O tutor tem muito medo de quimioterapia, porque associa sempre à medicina humana. Primeiro conceito que nós, na veterinária, nós vamos utilizar protocolos menos intensos. Então, a taxa de efeito adverso, ela é menor, tá? Então, o nosso objetivo na veterinária é promover qualidade de vida. Não faz sentido eu fazer doses altíssimas e manter esse animal 7 dias internado sofrendo efeito. Eu estou indo contra o meu objetivo. Então, de forma geral, a gente tem um trabalho, é um pouco antigo, é um trabalho de 2009, que ele traz que 25% dos animais em quimioterapia vão apresentar efeitos adversos e 3 a 5% vão precisar de hospitalização. E a morte relacionada à quimioterapia ela é 1 para 200. Então, isso são dados para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Claro que é uma sensibilidade individual. Tem paciente que passa muito mal com a quimioterapia. Não vou dizer que não existe, a gente se depara, mas muitos pacientes fazem quimioterapia e não apresentam absolutamente nada ou convivem muito bem. É lógico que a gente que a gente faça quimioterapia pensando na qualidade de vida desse animal, porque esse é meu objetivo no tratamento de um câncer. Então não faria sentido a quimioterapia causar mais dano que a própria doença. Então isso são pontos que a gente precisa entender. Mas de forma geral, o conceito é que os cães eles vão ter menos efeitos adversos. Não porque eles são super organismos, e sim porque nós utilizamos doses mais baixas, frequências talvez mais espaçadas, justamente para evitar que eles passem mal, para que a gente consiga manter, né, um aumento de sobrevida associado ao aumento de qualidade de vida. Então precisamos desmistificar um pouco a quimioterapia, tá? Tem muitos animais que fazem um protocolo inteiro, às vezes vão apresentar um vômito, uma perda de apetite, mas temporário, autolimitante. E é importante que o oncologista saiba manejar, né? Nenhum oncologista pode fazer quimioterapia sem saber manejar efeito adverso e principalmente prevenir esses efeitos adversos. Então eu vou fazer uma ciclofosfamida que pode causar uma cistite hemorrágica, é função do veterinário já entrar com terapia preventiva, né? Então eu vou estimular a ingestão de água, eu vou às vezes fazer um diurético para que o contato ali da medicação com o epitélio da bexiga seja menor. Então a gente já tem como manejar isso. Então um bom oncologista ele não só trata efeito adverso, mas ele também previne efeito adverso. Então isso são ferramentas que a gente já tem disponíveis. Então de quimioterapia eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se vocês querem abordar mais alguma coisa, senão eu ia passar para as outras modalidades de terapia sistêmica. Não, vamos passar para as outras. Assim, é muito importante que você falou também que você está considerando que é o oncologista que vai fazer a quimioterapia, né? Sim, tem que ser, né? Porque senão, assim, quimioterapia... Você está considerando isso, mas por décadas e até hoje um TVT é tratado pelo clínico. Não, isso... E vincristina causa efeitos colaterais. Câncer mata, quimioterapia também. Eu diria que é inconcebível em 2025 a gente fazer quimioterapia tanto pelo animal,
né? Tanto pelo veterinário, porque assim, o clínico geral não vai ter a noção dos cuidados para manipular esse quimioterápico na parte de efeitos pro ser humano, pro veterinário. Quimioterápico é teratogênico, carcinogênico e mutagênico. Então é inconcebível você ver um veterinário manipulando uma vincristina sem uma capela de fluxo, sem onde a gente manipula, sem os equipamentos, os EPIs necessários. Fora que ele não vai conhecer todos os critérios de quando aquele paciente pode receber, número de sessão, o que fazer na eventualidade de um efeito adverso. Então isso precisa ficar muito claro, muito bem colocado aí pelo Paulo. E sobre as outras modalidades, hoje a gente avançou muito, né? Então hoje eu tenho uma imunoterapia, né, que é eu tentar fazer com que o sistema imune, eu estimulo o sistema imune a contra-atacar aquele câncer, né? Então a gente usa imunoterapia, o exemplo mais clássico talvez para os melanomas orais. Hoje eu tenho terapia-alvo, né? A veterinária está crescendo. O que é uma terapia-alvo? Hoje eu avalio mutações específicas ou expressões específicas do tumor e eu uso uma terapia direcionada para aquilo. É uma terapia individualizada. Então hoje a gente já tem ferramentas que permitem eu fazer a assinatura genética do tumor e eu, ao invés de tratar o tumor X, eu trato o tumor do paciente de acordo com as mutações daquele paciente, daquele tumor daquele paciente, que é uma terapia de precisão, uma terapia personalizada. Então hoje a gente já tem exames que eu consigo avaliar mutações específicas e usar fármacos que bloqueiem essas alterações específicas, né? A terapia-alvo, a maioria de forma oral. Então isso já é uma realidade na veterinária e a gente já usa isso de forma rotineira, tá? Então é só para mostrar aí o quanto a medicina veterinária também já evoluiu em paralelo com o que a gente tem na medicina humana. Então hoje de terapias sistêmicas, então a gente teria a quimioterapia, a terapia-alvo, a imunoterapia. Então nós evoluímos muito nos últimos anos. E o Brasil, eu diria que é destaque na América Latina nesse conceito. Então é muito bonito ver a gente que começou lá atrás, ver o quanto a gente cresceu e o quanto a gente ainda tem para crescer no que tange aí o tratamento desses pacientes, o aumento de sobrevida desses também tem as animais. Perspectivas de anticorpos monoclonais, né? O anticorpo monoclonal, a gente teve algumas coisas. Até chegou a ser lançado o Blontress, o Tectress nos Estados Unidos. Agora ainda tem que desenvolver um pouco mais. Ele não trouxe, assim, a expectativa foi maior do que a realidade, mas existem várias empresas desenvolvendo anticorpos monoclonais aí para o tratamento do câncer, semelhante ao que a gente tem na medicina humana. E eu creio que vai ser questão de tempo para isso já se tornar uma realidade comercial. Então hoje a gente já tem isso, assim, uma perspectiva próxima de a gente já conseguir utilizá-los na rotina clínica. Muito bom. Estamos caminhando para o final, mas eu tenho uma questão muito interessante para te trazer. A gente fez um podcast falando sobre notícias difíceis, né? Como a gente pode comunicar e trazer esses diagnósticos um pouco mais difíceis para o tutor, para a família. Como que a oncologia hoje aborda esse diagnóstico difícil, que muitas vezes a família não está preparada, aquela bolinha que parecia inofensiva, que agora é um problema que compromete a qualidade de vida e tudo mais. Como que a comunicação é passada para a família, gerando expectativa, não gerando expectativa, essa organização do tratamento? Bom, então assim, eu sempre costumo dizer que o oncologista ele não trata câncer, né? O oncologista ele trata pacientes com câncer e esse paciente tem uma família. Então é muito mais complexo, né? Então eu não posso só pegar ali o livro, abrir, vou tratar XYZ. Cada um tem uma realidade, uma bagagem, e essa bagagem ela é uma bagagem, digamos, muito ampla. Vai desde questões pessoais, de questões religiosas, de questões financeiras, porque infelizmente, né, a gente precisa para esses tratamentos mais avançados. Então é bem complexo a gente abordar. Eu acho que o veterinário ele precisa, né, quem vai trabalhar na área de oncologia, ele precisa ter isso muito claro, né, que ele não está tratando um câncer, ele está tratando um paciente com câncer e sua família.
Então, a comunicação faz parte. Hoje, graças a Deus, como a gente também tem a figura do paliativista, né? O oncologista e o paliativista, eles trabalham muito juntos. Isso ajudou bastante a gente na rotina, mas a gente precisa também ter esse conhecimento básico, né, da parte do paliativismo, da parte da comunicação, E aí, assim, eu acho que um dos grandes exercícios que nós, como veterinários, a gente tem que fazer é o não julgamento, né? Porque é muito comum que a gente... o tutor não quis fazer um determinado tratamento e a gente julga, a gente fala, nossa, mas como não quis fazer, né? E tem que respeitar, porque essa pessoa ela tem uma bagagem diferente, né? Ela está trilhando um caminho diferente. E talvez um dos questionamentos que a gente mais recebe é o tutor olhar para a gente e perguntar, o que você faria? Né? O que você faria no meu lugar? E por muito tempo eu tive muita dificuldade em responder isso. E aí hoje, assim, eu acho que eu trabalho um pouco melhor. Eu sempre vou falar para o tutor que essa não é a minha história, né? Não é a minha história. Eu não posso... Porque se eu falar o que eu faria, eu vou falar exclusivamente do ponto médico-científico. É fácil eu chegar e falar, você tem que fazer o tratamento ABC. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua bagagem, eu não sei o quanto você pode investir, eu não sei os seus traumas, eu não conheço a história desse paciente com essa família. Então hoje eu procuro devolver essa pergunta no sentido de que seria muito cômodo eu responder tem que fazer. É cômodo, eu estou ali na frente, eu sei o que tem que ser feito do ponto de vista médico, mas eu não posso ser tão unidirecional, não posso ser tão simplificar parcial e dizer tem que fazer e acabou. Então eu tenho que conhecer a estrutura familiar. E muitas vezes a gente também começa a entender o psicológico de tutores e às vezes a gente até traça uma meta de tratamento baseado no perfil. Hoje o perfil psicológico do tutor ele faz parte da nossa decisão, muitas vezes. Né? Então é bem complexo, mas a gente precisa estar preparado, porque cada vez mais a gente sabe que é membro da família, que é o filho ali, né? Então, não tem como fazer oncologia sem praticar diariamente empatia, sem se colocar, de certa forma, no lugar daquela pessoa e praticar o não julgamento, que eu acho que isso é muito, muito importante, porque a nossa sociedade julga o tempo todo. É fácil julgar, é fácil criticar, mas é um pouco mais complexo vestir o sapato alheio, né? Então, eu acho que o oncologista ele tem que ter um pouco disso. É muito importante que a gente... veja sempre como uma visão um pouco mais global e não só o indivíduo e a doença. Na verdade, Perfeito. Todas as profissões, né? Na verdade, o ser humano, né, tinha que julgar menos. E eu me coloco no lugar porque eu julgo. Total. Sim, Porque todos natural. nós julgamos, mas a gente tem que ter um freio, né? A gente tem que se policiar. Começar a se policiar a isso, né? Em relação a isso. E Paulo, o que você deixaria, o que você acha que seria a sua mensagem, que todo tutor precisa, que você gostaria que todo tutor soubesse sobre o câncer? Bom, eu acho que a primeira mensagem que eu deixaria é que câncer não é um sinônimo de morte, tá? Então essa é uma mensagem que o câncer ele carrega um estigma muito forte e é normal que seja assim, mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa entender que o câncer é mais uma doença crônica. E as pessoas elas se acostumaram a pensar, vai curar ou não vai curar? E se for curar, beleza, eu vou tratar. Se não for curar, eu não vou tratar. Isso precisa ser abolido. Por quê? Eu não curo um diabético. Eu trato um diabético. Eu não curo um cardiopata. E eu trato. E todo mundo acha normal tratar um endocrinopata, um cardiopata sem curá-lo, transformá-lo numa doença crônica, mas as pessoas decidem o tratamento se eu vou seguir ou não entre a resposta cura ou não cura. E não é bem assim. Então, por que não pensar no câncer também como uma doença crônica e o paciente pode não ser curado, mas ele pode viver muito bem com aquela doença controlada? Por que as pessoas acham um absurdo não tratar um diabético, um cardiopata, mas e acham normal não tratar um câncer porque não tem muitas vezes a cura? Então, assim, vamos lá. Câncer muitas vezes tem sim cura.
nas situações que a gente não tem cura, a gente consegue dar uma boa qualidade de vida na maioria das situações, né? Tem uma frase que eu coloco em várias das minhas palestras: mesmo que não seja possível curar, sempre é possível cuidar. E esses pacientes merecem esse cuidado. Então a gente precisa começar a encarar o câncer, desmistificar um pouco, tirar um pouco esse estigma de morte que é associado. Hoje tem pacientes com câncer que vão viver muito mais do que várias outras doenças, né? Então a gente vai ter aí pacientes com longevidade muito acima da média. Então invistam, pensem na doença como uma possibilidade, sim, de a gente dar qualidade de vida, vale a pena sim. A gente tem inúmeros exemplos, né? Se eu passar um dia lá no consultório, eu vou ter inúmeros relatos de tutores que com certeza estão satisfeitos em terem abraçado essa causa, de terem aceito aí a nossa proposta e estão satisfeitos com a qualidade de vida que a gente hoje consegue proporcionar. Então acho que essa é a mensagem que eu deixaria aí, como que o câncer não é sinônimo de morte. Isso tem muita coisa a ser feita e com qualidade. Muito bom. E hoje a gente diagnostica muito mais, né? Então é legal lembrar que não é que estamos tendo mais casos, a gente está diagnosticando mais facilmente, né? Os animais vivem mais, Exato. Nós temos uma medicina melhor, diagnosticamos precocemente, e é isso. Aí o nosso N aumenta. É lógico. Claro, E cuidado com essas misturas, né? De raças e tudo mais. Vamos tomar cuidado com algumas coisas. Bom, vamos nessa? Vamos, né? Eu acho que esse episódio foi incrível. Eu gostei muito. Você gostou, Paulo? Eu estudei oncologia, eu não tenho o que falar, então... Olha, pra mim foi incrível. Espero que pra vocês também. Esse é mais um episódio do nosso podcast Essa Olhadinha Pode, e aqui pode. Então deixa suas dúvidas aqui nos comentários, manda para quem tem pet ou para um colega que precisa dessa super aula do professor Paulo, que eu acho que pode ajudar não só na conduta do dia a dia, né, como entender melhor essas bolinhas ou esses exames, os protocolos, mas também os tutores que têm dúvidas ou que já passaram por processos assim e que têm um dogma aí, tem um grande trauma sobre esse assunto. Eu te espero no próximo episódio. Eu quero que você me coloque também as suas escolhas aí de temas, coisas que você quer que a gente converse aqui. Escreve aqui embaixo. E o nosso muito obrigada. Paulo, não tenho nem como te agradecer. É sempre uma honra ouvi-lo falar, enfim, é muito bom, definitivamente. Muito bom. Falar com uma pessoa que tem tanto conhecimento e com tanta clareza e expressão. Gente, achou uma bolinha no seu animal? Não tem desespero. Pode ser uma bolinha de gordura? Pode ser câncer. Vá atrás, procure um profissional especializado, faça o diagnóstico quanto antes, melhor. Quanto antes o diagnóstico, melhor a intervenção. O diagnóstico precoce sempre é importante para qualquer doença. E, se tiver alguma dúvida, se lembre, aqui, essa olhadinha pode e faz toda a diferença. Então, até breve. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.